Olá, gente! Dica de livro de hoje. Eu não poderia deixar de trazer este livro aqui do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, que originalmente ele foi lançado como A Lei do Triunfo. Olha, tá todo marcadinho aqui, cheio de anotações, porque esse livro ele é um amigo cotidiano. Esse Pense e Enriqueça às vezes dá uma conotação de puxa vida, só vai falar de dinheiro, esse livro só está pensando em dinheiro. E como eu costumo dizer, né, que a gente aqui nessa sociedade onde a gente vive, numa sociedade onde pobreza parece que é uma virtude, aí talvez traga uma conotação deturpada deste livro. E mesmo que seja Pense e Enriqueça, ele também é fantástico, porque aqui tem umas moedas, né, falando de riquezas materiais, mas este livro, ele é praticamente e profundamente um manual da mente humana. Napoleão Hill foi instigado por Andrew Carnegie, que foi um dos homens comparados a Bill Gates. Ele foi o Bill Gates da era industrial e ele conseguiu fazer muitas riquezas. Até era considerado aquele, sabe aquele chamado Rei Midas, onde toca, vira ouro. E aí no decorrer da sua vida, né, o Carnegie deixou o Carnegie Hall, deixou a Carnegie Mellon University. Aquele momento na vida da pessoa onde ele para e pensa e diz assim: o que é que mais eu vou deixar de legado quando eu me for? Foi isso que tocou o Andrew Carnegie para poder pensar que gostaria de passar para todas as pessoas essa fórmula ou essa metodologia de fazer com que as coisas deem certo. E eu não poderia deixar de trazer esse livro, porque nós estamos baseados nele. Nós temos o Clube do Sucesso, nós temos todas as terças-feiras Semanas de Sucesso com Napoleão Hill, que são textos baseados nos artigos que o Napoleão Hill escreveu quando fundou a sua revista. Então, o Andrew Carnegie viu em Napoleão Hill uma pessoa que poderia ajudá-lo nesse propósito. O Andrew Carnegie não tinha tempo, né, para se dedicar a essa tarefa árdua, digamos assim. E foi assim que ele encontrou Napoleão Hill. Fez assim um diagnóstico pessoal dele. Ele era novo na época, acho que estava com 20 anos o Napoleão Hill. E ele instigou Napoleão Hill de tal forma que ele passou 25 anos da vida pesquisando, fazendo entrevistas e tentando fazer essa construção do que hoje a gente chama ciência para o sucesso. Então, Napoleão Hill, instigado por Andrew Carnegie, ele construiu a ciência para o sucesso. Este livro é um compêndio, uma coletânea, é um resumo, mas aqui estão os pontos mais importantes que podem levar qualquer pessoa ao nível de realização positiva em qualquer área da sua vida. Porque, como eu comentei no início, este livro ele acaba se tornando, na verdade, ele é o manual das nossas estruturas mentais. Todos os bons líderes, pessoas de sucesso, pessoas que estão falando hoje sobre prosperidade, sobre sucesso, sobre formas de trabalhar a mente para que a gente consiga obter os resultados que a gente quer na nossa vida, essas pessoas beberam dessa fonte aqui. E sabe o que é impressionante? Sabe quando que o Napoleão Hill nasceu? Ele nasceu em 1883. Sabe quando ele deixou a face da terra aqui? Ele deixou em 1970. Quer dizer, como pode? Este livro, eu lhe garanto, ele é super atual. Até, porque aqui eu vou abrir, vou mostrar para vocês, falar do conteúdo do livro. Ele tem também formas de como você candidatar-se ao emprego e como você se candidatar ao emprego. Como pode
dentro dessa evolução toda aí dos RHs, não pode esse livro estar tão atual, mas está. Porque ele vai exatamente no cerne, ele vai na origem, ele vai nas nossas estruturas de mentalidade e na melhor forma de utilizarmos a nossa estrutura mental. É fantástico esse livro. Ana Teresa Watanabe trazendo dica de livro para você. Hoje vamos conversar sobre este livro aqui, originalmente A Lei do Triunfo. E este aqui, Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco mais desse livro? Veja só, tem um capítulo aqui, que na verdade é o último, mas tem muita coisa boa aqui. Ele fala sobre imaginação, sobre o poder da fé, sobre como desenvolver a autoconfiança. Ele fala sobre perseverança. E tem um trecho aqui que ele traz os 6 espectros do medo. Deixa eu dar uma pausa, que chegou alguém, chegou a cliente, eu acho. Eu volto depois. Voltei, gente. Tava falando pra vocês sobre o livro do Napoleão Hill, tá? Então vamos lá, continuando. O que eu quero trazer pra vocês desse livro também é que ele, aqui dentro, vocês também vão encontrar um questionário de autoanálise, um inventário pessoal que é muito legal. Fora diversos trechos, como eu falei para vocês, ele traz aqui os nossos maiores medos, que ele coloca como os 6 medos básicos. E ele diz assim, olha, os 6 medos básicos são o medo da pobreza, o medo de críticas, o medo de doenças, o medo da perda do amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Porque vocês vão encontrar nesse livro, como eu comentei no início, ele é praticamente um manual do funcionamento da nossa mente. E aí ele comenta que a gente funciona, todas as estratégias mentais que traçamos, elas são baseadas em 2 grandes forças. Uma grande força propulsora e uma grande força emperradora, digamos assim. E essas 2 forças são exatamente a fé e o medo. No vídeo que eu falo sobre fé, e aqui tem um capítulo exclusivo sobre fé, mas no vídeo que eu falo sobre fé, eu trago exatamente a fala de como a gente vive em função disso. Mas que a gente sempre confunde e traz a palavra fé para uma conotação religiosa, quando na verdade, se a gente troca a palavra fé pela palavra certeza, nós somos seres que vivemos em função das nossas certezas. Então existe aquela fé que é como se fosse uma certeza propulsora, da qual eu me nutro para a realização de alguma coisa. E a fé ou a certeza de que a gente não vai conseguir alguma coisa. Então estamos sempre traçando as nossas ações com base sobre, as ações estão sempre sobre uma grande argamassa de fé ou de certezas. Se a gente tem a certeza que a gente vai realizar, a gente entra no ciclo do sucesso. Se a gente tem a certeza que a gente não vai realizar, que a gente não consegue, que eu não dou conta, que eu sou fraco, que eu não consigo, ai meu Deus, como é isso? E a gente fica na certeza e alimentando e nutrindo uma certeza que vai exatamente também ser confirmada de que eu não consigo. Como disse Henry Ford, se você acredita que você pode, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo. Então, olha, na questão sobre... Ele tem também as 31 grandes causas de fracasso. Deixa eu ver onde é que eu anotei. Aqui. As 31 grandes causas de fracasso. É fantástico, porque isto é super atual. Vou ler só algumas para vocês. Olha, antecedentes hereditários desfavoráveis. Pouco, se é que alguma coisa pode ser feito por pessoas que nasceram com capacidade mental deficiente.
Claro, né? Tudo bem. A filosofia aqui exposta oferece apenas um método para compensar essa deficiência, isto é, a ajuda de uma mente superior. Note bem, contudo que esta é a única das 31 causas que ele coloca, das 31 causas de fracasso, que não pode ser facilmente corrigida pelo indivíduo. As demais, as outras 30, são tudo que você pode fazer ao contrário, se você quiser ter mais sucesso e realização na sua vida. Então, Napoleão Hill coloca: falta de uma finalidade bem definida na vida, como item 2. Porque, na verdade, esse é o primeiro item, se você faz o contrário, para você ter sucesso. Todos os artigos que ele escreveu na revista dele, todo o conteúdo desse livro, ele tem como base: você precisa definir claramente o seu objetivo na vida. Então, a primeira causa de fracasso afetivo realmente é se você não tiver uma finalidade clara na sua vida. E aí ele vai colocando lá, e vamos lá, olha: desejo incontrolável de conseguir alguma coisa em troca de nada. Sabe aquelas pessoas que acham que são merecedoras de tudo, mas que não tem que fazer nada, absolutamente nada para conseguir? As coisas precisam vir até ela, ou então tem que cair do céu. Pronto. Aí ele diz aqui, ó: o instinto do jogo leva milhões de pessoas ao fracasso. Prova desse fato pode ser encontrado em estudos da quebra de Wall Street na década de 1930. Veja, faz tempo, né? Durante o qual milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando na oscilação dos preços das ações. Claro que a gente pode investir no mercado de ações, a gente pode investir tesouro direto e outras formas de trabalhar o dinheiro, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. Mas isso é como um recurso a mais dentro dessa máxima de que a riqueza pode chegar para mim de diversas fontes, mas eu preciso ter um objetivo claro e definido e um entendimento maior do que eu posso oferecer em troca para aquilo que eu estou realmente pleiteando, certo? E aí ele coloca aqui, ó, 19, a causa 19, ele põe aqui, ó: escolha errada da profissão. Ninguém pode ter sucesso em uma linha de atividade que não goste. Como que eu vou me motivar para fazer o meu melhor todos os dias, se aquilo que eu estou fazendo eu de fato não sinto nenhuma afinidade? Fica complicado. O passo mais importante na venda de serviços pessoais é o de escolher uma ocupação a qual se possa se entregar de corpo e alma. E por aí temos vários itens. Nós temos aqui, olha só, capítulo sobre persistência, nós temos um capítulo sobre planejamento organizado, é onde entra você inclusive ter a paciência de, se um plano não deu certo, você precisa fazer e aplicar imediatamente outro. É onde ele fala da nossa capacidade de liderança e que a gente perceba que os grandes líderes, os bons líderes, eles foram aprendizes e seguidores muito inteligentes. Então, este livro é um compêndio completo, né? Olha aqui, um capítulo sobre autossugestão. Um compêndio, é um tratado sobre a ciência para o sucesso. E que a gente defina sucesso desta forma, que vai ser o sucesso que você escolher ter. Por quê? Porque a gente já falou como é importante que a gente tenha essa noção. Sucesso é diferente de felicidade. Sucesso é você querer alguma coisa, querer realizar alguma coisa na tua vida. Você tem um sonho, uma meta clara, um objetivo definido e você conseguir realizá-lo. Isto é sucesso. E você pode ter várias metas para várias áreas da sua vida. E que felicidade é você gostar do que você conseguiu, do que você já tem. A gente não pode mexer nessas questões de felicidade, porque para você ser feliz, basta você aceitar o que você já tem, basta você gostar do que você já tem. A grande confusão que a maioria das pessoas fazem é grudar sucesso e felicidade. E aí a gente fica naquela, né? Só você feliz quando, só você feliz depois que...
E na verdade, não é isso que trata a ciência para o sucesso. A ciência para o sucesso, ela é bem específica. Ela quer que você defina algo que você quer muito para a sua vida e que, quando vocês forem ver aqui a proposta de elaboração de um objetivo claro e definido, vocês verão quanta necessidade de ecologia nas ações existe. Quer dizer, eu preciso saber se o que eu quero para mim não vai ferir ou macular o meu entorno, a sociedade. Então precisa ser um propósito íntegro e alinhado com o sentimento da coletividade. Quando a gente trabalha pensando em algo maior, tudo pode acontecer. Detalhe importante, Napoleão Hill, para escrever este livro aqui, ele entrevistou uma média de 16 mil pessoas. Dessas 16 mil pessoas, selecionou 1.000. E dessas 1.000 pessoas, ele selecionou 500 pessoas que tinham sucesso em todas as áreas da sua vida. Tinham boa saúde, boa disposição física, tinham uma família equilibrada e tinham riquezas materiais também. Porque a grande pauta desse livro é que a gente consiga um equilíbrio, como eu te falei, ele é um compêndio, como eu te falei, ele é um manual das estruturas mentais. Quando você consegue perceber o equilíbrio que centra você para aquilo que você quer realizar, e este equilíbrio ele está voltado também para uma causa maior, você consegue encontrar um alinhamento de intenções. Esse livro aqui fala de inteireza de ações. Ele fala inclusive do método SIM. Ele fala do silenciar. Ele fala do ter integridade e inteireza em suas ações, voltadas para você e voltadas para o outro, a coletividade. E ele fala de você ter a sua meta ou missão do dia, para o seu dia e para a sua vida. E ele diz que em todos os capítulos desse livro é mencionado um segredo, e aí sim, um segredo que levou milhares de pessoas ao sucesso financeiro, sim. Vou ler aqui o trecho que é uma palavra do autor, porque eu quero dizer com as palavras dele, quando ele fala de um segredo que tem aqui no livro. Ele diz assim: em todos os capítulos deste livro é mencionado o segredo gerador de riqueza que fez a fortuna de centenas de milhares de pessoas, de homens extraordinários, extraordinariamente ricos, e que ele diz, e que analisei cuidadosamente durante um longo período de anos, em torno de 20 a 25 anos, gente. 20 a 25 anos da vida dedicado a esse estudo. O segredo me foi contado por Andrew Carnegie há mais de meio século, conta Napoleão Hill. O velho e sagaz escocês deixou-o cair displicentemente em minha mente quando eu ainda era um rapazola. Em seguida, recostou-se na cadeira com um divertido brilho nos olhos e me observou com atenção, procurando descobrir se eu possuía inteligência suficiente, diz Napoleão Hill, para compreender o pleno significado do que me disseram. Quando percebeu que eu havia entendido a ideia,
perguntou-me se estava disposto a gastar 20 anos ou mais preparando-me para levá-la ao mundo. Há homens e mulheres que, sem este segredo, poderiam passar pela vida como fracassados. Respondi que sim, diz Napoleão Hill, e com a ajuda de Carnegie mantive a promessa. E aí ele diz: este livro contém o segredo, submetido à prova prática por milhares de pessoas de quase todas as situações de vida. Pensava Carnegie que a fórmula mágica que ele trouxera uma imensa fortuna devia ser posta ao alcance de pessoas sem tempo para investigar como se ganha dinheiro. Veja que aqui o foco é esse nível de riqueza. Porque, na verdade, eles consideram que se há um equilíbrio nesses campos de vibração, que ele não trata diretamente sobre isso, provavelmente você vai ter o equilíbrio e o ganho financeiro como consequência. Certo? Então, aí ele coloca aqui: esperava que eu pudesse submeter à prova e demonstrar a validade da fórmula através da experiência de homens e mulheres em todas as profissões. Acreditava que a fórmula deveria ser ensinada em todas as escolas públicas e em faculdades, e manifestou a opinião de que, se corretamente transmitida, ela revolucionaria de tal forma todo o sistema educacional que o tempo de aulas poderia ser reduzido a menos da metade. Gente, é muito profundo o conteúdo desse livro. Carnegie provou que sua fórmula funciona no caso de todos os que estão prontos para ela. É isso, gente. Isto é impressionante. Aí ele diz mais na frente: o segredo foi transmitido a milhares de homens e mulheres que o usaram em proveito próprio, como Carnegie planejou que deveriam fazer. Alguns, com ele, ganharam fortunas. Outros usaram-no com sucesso para construir uma atmosfera de harmonia no lar. Um ministro da igreja utilizou com tanta eficácia que conseguiu uma renda maravilhosa anual. E aí ele vai, né? Quando trabalhava como diretor de publicidade, ele vai contando alguns casos, né? E ele diz: o segredo a que me refiro é mencionado não menos do que centenas de vezes em todo este livro. Não o identifico diretamente, porque parece que funciona com mais eficácia quando é simplesmente desnudado e deixado à vista, onde aqueles que estão prontos para ele o procuram pode encontrá-lo. E aí é isso, este é o motivo porque Carnegie o transmitiu a mim de forma tão displicente, sem me dar seu nome específico. Então, Ana Teresa Watanabe trazendo para vocês a dica de livro desta vez. Isto aqui é para se tornar um livro para consulta diária, porque é um manual, sim, de instruções para a gente usar melhor as nossas capacidades mentais, tendo o máximo de proveito para a gente e para o nosso entorno. Grande abraço, beijo de luz para você e até a próxima dica de livro. Olá, gente, tudo bem com vocês? Faltou o presente! Eu tenho este livro para vocês. Eu fui assistir o vídeo para poder publicá-lo. Foi quando eu percebi que, por conta daquela interrupção, eu parei para fazer o atendimento, depois eu retornei, eu não passei para vocês o livro. Então, me encontra aí pelo Face, me encontra pelo site, me passa uma mensagem por WhatsApp e você vai ter este livro em mãos, caso você não o encontre, ok? Eu gosto muito de compartilhar este livro e é isso que eu gostaria de deixar para vocês como um presente. Então, me encontra e este livro vai ser seu para que você o consulte quando você desejar, quiser, precisar, ok? Grande abraço, beijo de luz para você e até a próxima dica de livro.